Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Diário de Eva. Boa tarde, Pá. Boa tarde, Lê. Boa tarde a todos e a todas. Olha só, que aqui a gente recebe todo mundo, né? Sim, exatamente. Homens Mas e mulheres. usa o gênero no final. Todos e todas, tá, gente? É assim que funciona. É assim que funciona aqui. Cachorro, periquito, papagaio, qualquer um pode assistir o Diário de Eva. Você que acha, é pra mulher, não vou assistir. Calma, senta aí no seu sofá, pega o seu café, sua caderneta. Aproveita aí que depois do almoço dá aquela vontade de ficar um pouquinho no sofá. Escuta a gente e anota tudo. Por quê? Por quê, Pá? Porque é interessante, né? Porque a gente tá de volta. Vocês ficaram com saudades? Não sei. Eu estava, a gente ficou esse tempão em casa, né? De quarentena, respeitando as normas, assim como todo mundo pediu. E a gente estava em segurança em casa. Espero que vocês também, quem pôde, né? Nem todo mundo pôde. Mas agora a gente tá de volta. E agora, todo gás. A vapor mesmo aqui, a gente falou, vamos entrar com um tema muito bom. Que é um tema, inclusive, que a editora Fiel lançou no livro que é da Elizabeth Elliot, bem antigo, né? Tem a versão em inglês faz muito tempo, mas saiu em português agora. Então, a gente entrou com tudo com esse livro como tema. Deixe-me ser uma mulher. Olha só, que capa bonita. Eu gostei muito da capa, mas eu não vou falar que eu comprei pela capa, porque esse livro é muito bom. Sim, a gente estava esperando a tradução dele há muito tempo. A gente já conhece algumas coisas da Elizabeth Elliot. A história dela, por si só, já é incrível, né? Para quem não conhece, procura aí. Já vale a pena. A gente já, conhecendo algumas obras dela, sempre ouviu falar que esse era o livro mais conhecido e um dos melhores, que, na verdade, é uma coletânea de cartas dela para a filha dela. Né? Então, ela assim, é um exemplo no que diz respeito a discipulado. Exato. É isso que é muito bonito, né? Cumprindo ali Tito 2, as mais velhas cuidando e ensinando as mais novas. E ela fez isso com a filha dela. E é muito bonito, porque ela mesma já deu o testemunho no começo do livro de como que foi essa experiência, né? De escrever para a filha dela, para ela ser uma mulher verdadeira. Uma mulher de acordo com os conceitos bíblicos, né? E graças a Deus deu oportunidade para ela fazer isso, que abençoa a nossa vida hoje. Ó, século XXI, as mulheres aqui numa sociedade, dentro de uma pandemia, a gente consegue ter acesso a esse livro e ser edificada e ser transformada pela palavra. E a beleza da gente pensar nisso é o fato... Pensa quanto amor uma mãe tem em escrever para a própria filha, e a gente vê que isso foi publicado para a gente também. Então, a gente pode ler com todo esse carinho que ela deve ter colocado nessas cartas para ensinar a filha dela tudo que ela aprendeu, tudo que Deus ensinou para ela, com a experiência da vida, com a palavra, com o cuidado discipulado. Então, é uma preciosidade mesmo, vale a pena. Vale a pena. Confesso que eu não li inteiro ainda, mas já do pouco que eu li, já valeu a pena. E para falar desse tema, desse livro, nós temos uma pessoa, uma convidada, que quem acompanha a gente nas redes sociais sabe quem é, já recebeu o spoiler. Mas antes de apresentar a convidada, eu preciso ler para vocês a palavra do dia, nossa passagem do dia, porque é a palavra que dá substância para tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né, Pá? Palavra em primeiro lugar, inclusive, dentro do tema a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A passagem é de Gálatas 2, versículo 20, que diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa passagem é linda demais. E conforme a gente vai conversando, você vai ver como que isso é verdade. A relação. Porque acho que talvez você deve estar se perguntando, né? De novo, vocês vão falar sobre feminilidade. Sim, primeiro que o Diário de Eva é para isso. Para falar sobre feminilidade, já sabemos disso. Mas por que a gente vai falar de novo, bater nessa tecla da importância de falar sobre isso? Estava conversando com a Lê um pouquinho antes do programa e recebi até uma mensagem esse final de semana, aliás, de ontem para hoje, falando de pessoas que já estão cansadas de falar sobre isso. Tudo é sobre feminilidade, tudo é sobre masculinidade. E a gente fica pensando, nossa, mas será que esse assunto acaba em algum momento? Em algum momento a gente fala, não, já sei tudo sobre isso. Eu vivo plenamente a minha feminilidade. Olha, parabéns. Me chama no chat para você me ensinar. E aí a gente conversando um pouquinho antes e até se preparando para o programa, a gente viu que não tem como. Porque a cultura ela não para de atacar a feminilidade bíblica o tempo inteiro. São propostas novas, são ideias novas de
que vão contra a palavra de Deus e que oferecem uma ideia que parece mais interessante para quem é mulher. E aí a gente precisa estar preparado para isso. Exatamente. E a gente só se prepara verdadeiramente conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o próprio Deus. Então, fica aqui hoje que o assunto vai ser muito interessante, tanto para você, homem, que está nos assistindo, quanto para você, mulher, obviamente, mas para a gente entender os nossos papéis e, como a gente falou, lá nos primórdios do Diário de Eva, nossa intenção aqui é reforçar a questão da complementariedade. Então, você, homem, precisa entender a feminilidade para você trabalhar a favor dela. E vice-versa, a mulher precisa entender a masculinidade para trabalhar a favor dele, né? E a gente entendendo a nossa identidade em Cristo, a gente consegue crescer espiritualmente. E para chegar nesse momento tão especial, a gente, antes de tudo, tem que fazer o nosso quiz de Eva, que eu já falei aqui, né, Pá? Que é um dos meus momentos preferidos do Diário de Eva, esse momento de interação. Então, Pá, qual que é o quiz de Eva de hoje? Faz tempo que a gente, aliás, depois desse tempo todo parados, né, assim, offline, a gente não conversa, mas é um momento que a gente tem para conversar com o pessoal, né? Da gente, a Letícia, sempre falo, a Letícia coloca lá no Insta dela as perguntas, as pessoas vão respondendo na caixinha. Então, e a gente quer que depois que a gente faça a pergunta, você responda aqui no chat também. Coloca aí as suas dúvidas, coloca as suas perguntas, para a gente poder saber a sua opinião. Roda a vinheta. O nosso quiz de Eva de hoje é uma pergunta para homem e para mulher. Parece até que é para homem a nossa pergunta, mas é para você também. Quais as características que você admira numa mulher? Você pensa assim, nossa, essa característica é feminina. Às vezes você olha, eu queria ser assim, mas eu não sou. Algumas coisas que a cultura distorceu na sua mente, que você acha que é feminina, mas você não tem. O que você admira numa mulher? Coloca aqui no chat. E, Letícia, como foi a sua pesquisa aí no seu Insta? Olha só. Inclusive, eu tô fazendo agora, a gente vai começar a fazer mais no Diário de Eva. A gente criou aí o Instagram do Diário. Segue lá o Diário de Eva, porque aí você vai saber de tudo. Spoilers, trechos de diários que a gente teve antigamente, desde a época da rádio. Se deixar, a gente coloca tudo aqui, vira até um museu. Mas olha só, responderam para mim lá que as qualidades que as pessoas, no geral, né, homem e mulher, as características que eles admiram, que elas também admiram, piedade, sinceridade, determinação, amabilidade, senso de humor, modéstia, um coração dedicado ao Senhor, sabedoria, inteligência, doçura no falar, isso é uma coisa que a gente pode falar aqui no diário, inclusive. Força, submissão, delicadeza e determinação. Inclusive, uma pessoa colocou assim, tudo que eu não tenho. Achei incrível. Colocaram simplicidade, delicadeza, enfim. Tudo que a gente vê que é muito voltado a até mesmo os frutos do Espírito, né? Questão de piedade, falar a verdade, sensatez. É engraçado que a gente tem uma maioria assim, que vai nessa questão da suavidade, da delicadeza, da mansidão. Acho que é para a gente prestar atenção nisso. A gente pode ficar atenta sobre isso. Será que a gente tem perdido essa docilidade feminina com o tempo, com a cultura? Acho que a nossa cultura masculiniza muito a mulher, né? Olha, a Rebeca também colocou aqui, ó, Rebeca Ferreira. Paciência e calma. Assim, então. Sou essa pessoa, gente? Fica no ar. E assim, não é porque a gente tem a tendência de anular coisas que a gente considera opostas àquela qualidade, né? Então, se a mulher é delicada, ela não pode ser forte. E não, né? Inclusive, tem um capítulo no Design Divino que a gente fala, né? Sobre magnólias de aço. Sim. Apesar da nossa fragilidade, ainda assim, a gente tem a força de Cristo, né? O grande exemplo desse capítulo é a Abigail, né? A gente tem vários exemplos bíblicos que podem ressaltar essas qualidades que a Bíblia traz à tona sobre a feminilidade, né? Exatamente. E pá, acho que chegou a hora de ouro, né? Sim, gente. Quem acompanhou os stories do Diário de Eva uns dias atrás, quando a gente confundiu as semanas, achando que semana passada teria Diário de Eva ao vivo, mas era feriado, a gente falou que teríamos uma nova convidada para o nosso
hall de ilustríssimos convidados, que a gente já tem o Dr. Aldo maravilhoso, a Marcele Quirino, a Larissa Ferraro, e hoje a gente tem uma nova convidada. Exatamente. E a gente já conseguiu aí o programa de hoje. Em breve teremos mais programas com ela, a querida Renata Gandolfo. Eu não sei se você conhece ela, mas se você não conhece, hoje você vai ouvi-la finalmente. Sim. E eu vou falar um pouquinho sobre o perfil dela. Ela é membro da Igreja Batista Maranata, serve no editorial feminino online do Ministério Fiel. Então, eu e Paola agradecemos muito, porque o Diário de Eva precisava de uma pessoa assim, ó. Renata participa desde 2015 das conferências de treinamento da ABCB. É licenciada em letras, pós-graduando em aconselhamento bíblico pelo CTVAP e escreve regularmente a coluna Vida de Ovelha no Voltemos ao Evangelho. Então você tem a oportunidade de acompanhar a Renata aí no Voltemos ao Evangelho, na ABCB, no próprio Instagram dela. Ela sempre está nas conferências para mulheres da Fiel, então sempre você vai ver lá ela como mediadora, como palestrante. Então acompanha aí, aproveita para escutar um pouquinho mais dela falando sobre esse livro tão bom, que perguntaram aqui no chat, o nome de novo é Deixe-me Ser uma Mulher, da Elizabeth Elliot. Então, roda aí, Renata, o que ela diz sobre isso? Nós vamos falar novamente sobre aquele assunto que não sai de pauta. Deixe-me ser mulher. A que ponto chegamos? Todos os dias temos travado pequenas batalhas pela vida. Essas batalhas ficaram bem explicitadas nesse último ano, em que estamos cercadas por circunstâncias tão diversas que nos trazem dificuldades reais da nossa existência. Parece até pequeno, miúdo, até mesmo desnecessário falarmos sobre ser mulher, não é mesmo? É impressionante, no entanto, como esse assunto tem vindo à superfície nas turbulências cotidianas do século XXI. Então, o que me parece é que, na verdade, ser mulher é um tema que também é parte do nosso chamado à luta pela vida. É algo escancarado a rebelião da raça humana em relação à nossa origem divinamente planejada e determinada. Eu não sei como você tem lidado com o fato de que é preciso desculpar-se por ser mulher. Ah, deixe-me ser mulher. Não me impeçam de ser o que fui criada para ser. O chamado para ser mulher tem um tempero exclusivo. Feminilidade é o toque que há em tudo que ela é, em tudo que ela faz. Não é preciso abrir mão de quem você foi desenhada divinamente para ser. Mulher, você pode exercer seus dons e talentos em diferentes atividades e deixar que a sua feminilidade seja a cereja do bolo. Não importa onde você foi chamada para servir. Pode ser que você seja uma mulher que se dá bem com os números e você pode ser uma cientista que vai glorificar a Deus com o trabalho da sua mente. Você pode ser uma mulher que fez da maternidade a sua prioridade. E a sua vida é passar o dia repetindo os mesmos comandos corretivos incansavelmente para que seus pequenos façam a coisa certa. E esta é a forma que você vai exercer a sua feminilidade para glorificar a Deus. Mas você não é o que você faz. O que você faz é apenas uma parte de quem você é. Há uma confusão entre quem você é e o que você faz, entre quem você é e a sua sexualidade. Sua identidade não é o seu sexo. No entanto, nossa sexualidade sai nas manchetes diariamente, de forma escrachada, tripudiando o projeto divino de feminilidade que Deus teceu em cada uma das suas filhas. As manchetes estão lá, como um circo armado, querendo dar cambalhotas em quem fomos criadas para ser, mulher. Então você fica pendurada de ponta cabeça sem rede de segurança que te protejam. Porque para ser o que você não foi criada para ser, você terá que dar as costas para Deus, o Criador e o Consumador da vida. Então, o primeiro privilégio que as mulheres perdem nessa troca de cenário é a companhia de Deus. Sem Deus, sem o grande arquiteto da existência humana, lá estão elas, separadas de Deus, rebeldes, confusas, difusas,
líquidas, fluídas e disformes. Sem Deus. Sem Deus não há instrução, nem educação, nem direção. Sem Deus não há refúgio, não há abrigo, não há aprisco. Parodiando aquela velha canção, era uma vida muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Sem Deus, há mulheres partidas, sem vida, assassinas de seus próprios filhos, morrendo de sede, porque deixaram um rio de águas vivas, estão cavando em cisternas rotas, vazias. Vamos nos recompor. Precisamos mais de Cristo. Precisamos estar cheias da palavra de Deus. Precisamos de corretas interpretações da sua bendita palavra. Precisamos lutar pela vida do Espírito. Afinal, estamos aqui, nessa época na qual o Senhor dos Exércitos nos inseriu. Ele quer que você saiba que Ele já venceu por nós. Ele sabe o lugar exato da nossa habitação. Ele que é soberano sobre nossas vidas. Ele que é tudo em todos. Sejamos gratas pelo maravilhoso dom da vida. Porque ele diz, aquele que perder a sua vida por Cristo, este a ganhará. Mas aquele que a quiser guardar, esse a perderá. Quem você pensa que é? Parece bronca de mãe essa frase, né? Mas poderia ser a bronca de um pai divino, irado com a rebeldia escancarada da sua criação. Eu sinto muito com toda essa confusão. A vida caída é muito triste. E tem levado nossas jovens mulheres de volta ao mundo, de onde elas saíram da escravidão dos pecados, por causa do pagamento que Cristo fez, misericordiosamente, com seu sangue. Somos como aqueles hebreus que foram arrancados da escravidão do Egito e que murmuravam pelo caminho. Eu queria comer os melões e as cebolas do Egito. Eu quero liberdade e independência. Quero ser o que eu quero ser. Quero fazer o que eu quero fazer. Essa liberdade mentirosa que o mundo berra aos seus ouvidos, dizendo, você, mulher, merece isso e aquilo, porque você é excepcional, criativa, poderosa. Mas, na verdade, tudo isso te deixa cativa. Não, nós não somos essa mulher. Eu e você somos miseráveis pecadoras que dependem da graça e da bondade, da misericórdia de Deus. Mulheres, você e eu não somos nada sem Deus. Nada. Deus nos deu o fôlego da vida. O que você pensa que é sem Deus? Hoje nós estamos vendo que o fôlego da vida é algo que não pode nos ser dado artificialmente. Não basta respirar. Tem que ter uma alma vivente. E quem se importa mesmo com quem você é? Sim, aquela massa de pessoas que se autoproclamam independentes, empoderadas, não te deixam ser o que você nasceu para ser. Elas querem extirpar o significado de ser mulher, começando nos dicionários e indo até o mais íntimo do seu ser. Metralham nossa mente com mentiras, arrancam a vida de nosso útero, secam nossos seios que nutrem, arrancam das mulheres a vida da alma. A vida era sem forma e vazia. Vamos ao princípio para reconhecermos quem nós fomos criadas para ser. A vida era sem forma e vazia e Deus se agradou de fazer a terra e viu que tudo era bom. Então Deus fez os seres humanos, não animais irracionais, mas alguém à sua imagem e semelhança. Semelhança em sua totalidade. A plenitude de um ser semelhante ao próprio Criador, o soberano, o incomparável, o admirável Senhor da vida. Deus fez você, mulher, para ser parecida com Ele. O que vem primeiro, a vida ou o seu gênero sexual? As duas coisas nasceram juntas, não foi? Quando Deus criou Eva, ela já nasceu uma mulher.
Seu sexo não foi uma questão cultural, uma escolha que ela e Adão decidiram mais tarde, o que seria mais conveniente. Eva ter nascido mulher é um fator biológico criado por Deus, o Criador de todas as coisas, que governa todo o universo. O ser humano tem o propósito de glorificar o nome de Deus. Não fomos criadas para sermos aquilo que queremos. E aqui já temos um tema para submissão e obediência. Ou podemos dizer, obediência e submissão. E posso te afirmar que você e eu somente estamos aqui hoje porque Deus quis criar um povo para Ele. Um povo escolhido, separado, comprado com o sangue de Cristo. Ele quer que a terra toda esteja cheia com esse povo santificado. E para quê? Para glorificar o seu nome. Um espetáculo do qual nós já fazemos parte e onde vamos dançar um grande e eterno baile no palco que Deus preparou para o seu povo desde a eternidade. O palco onde Ele é o ator principal e nós somos apenas coadjuvantes. Estamos no ensaio para a consumação da vida eterna, da qual nós já fazemos parte. Quem o mundo diz que você é, nem sempre é verdade. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E o que nós somos? O que nós somos é quem nós somos em Cristo. Nós podemos saber isso quando lemos Efésios 1. Em Efésios 1 nós lemos que nós somos escolhidas, nós somos santificadas, predestinadas para Deus, adotadas como filhas, redimidas, seladas com o Espírito Santo, recebemos o penhor da nossa herança. E você tem que ser lembrada disso constantemente, para não abrir mão de toda essa riqueza em troca de coisas passageiras desse mundinho caído. Somos mulheres feitas à imagem e semelhança de Deus. Assim como os homens também são, somos a imagem visível do Deus invisível, representantes de Cristo, embaixadoras do reino. Somos feitas à semelhança do caráter de Deus. E o que isso nos diz? Qual é o caráter de Deus? Você tem usado com sabedoria as oportunidades para conhecer o caráter de Deus? Vai na palavra. Coloque uma lente de aumento diante dos seus olhos, leia o texto e todas as vezes que você ler a palavra de Deus, procure e encontrará quem é Deus. Ele se revela pessoalmente a você. Quando você ama alguém, você quer conhecer tudo dessa pessoa, não quer? Você, quanto mais conhece essa pessoa, mais você ama. Com Deus não é diferente. Ele se revelou de forma especial em sua palavra escrita. Se você o ama, você o busca. Se o busca, ele se revela a você. E você o amará e será verdadeiramente sua discípula. Porque você vai querer agradar ao Deus da sua vida, que lhe amou antes de você amá-lo e que gentilmente te buscou. Bem, agora que nos recordamos que fomos criadas para ser mulher, que a nossa identidade está em Cristo Senhor, posso começar a falar da nossa singular missão como mulher, mulher cristã. O que é ser mulher? Nascer não é uma escolha sua, nem suas características físicas ou mentais ou emocionais. Somos o que fomos criadas para ser porque Deus nos teceu. Escute o que o Salmo 139 diz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Você já parou para analisar como se faz um tecido, fio a fio? Nós fomos tecidas pelo amor. Deus é amor. Amor não é uma característica de Deus, é um atributo. É quem Ele é. Mulher, nós temos que nos recompor. Eu sei que o assunto é pesado, que precisamos reformatar a nossa mente. Sim, precisamos. E, por favor, considere sinceramente transformar a sua mente. Conforme a sua mente, a mente de Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Se você quer ser uma mulher sábia, você precisa de Cristo. Precisa sim. E precisa dele todos os dias. Aqui estamos nesse ponto em que sabemos que a nossa identidade é Cristo, que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus e que isso nos faz iguais aos homens em dignidade e honra.
mas que nosso papel é diferente daquele dado por Deus aos homens. Precisamos agora entender o que Deus diz sobre as mulheres e buscar com ardor exercer nosso papel com obediência. Deixe-me ser mulher, deixe-me ser uma mulher cristã. E vamos ver o que podemos mesmo ser como mulher cristã. Podemos ser feminina e prosperar em fazermos aquilo que Deus nos designou para sermos. Olha, eu poderia citar aqui a mulher de Provérbios 31, ou a mulher mais velha de Tito 2, e poderíamos fazer uma longa interpretação do texto. Mas o que eu vou dizer a você sobre essas duas personagens bíblicas, modelos de mulheres cristãs, é que o que elas fazem é a revelação do caráter de uma mulher temente a Deus. Ou seja, elas são imitadoras de Cristo. É por isso que recomendo que busque conhecê-lo profundamente e ore ao Espírito Santo, que a capacite e a transforme na mulher que Deus designou você para ser. Esses trechos bíblicos com certeza são básicos para conhecermos o que Deus diz sobre as mulheres. E posso recomendar que os leia e estude. Mas nós temos uma identidade muito além de sermos mulheres. Nós somos mulheres cristãs. Então precisamos conhecer todo o conselho de Deus. Pastor John Piper diz: teologia fraca produz mulheres fracas. Nós queremos ser mulheres cristãs fortes em Deus. Se esforce para conhecer todo o conselho de Deus. Mulher, escute. Você foi chamada para ser mulher. Mulher cristã. Mulher cristã feminina. Mulher, você foi escolhida. Essa escolha foi a mais importante da sua existência. E não foi sua escolha, foi a escolha de Deus. Mulher, você foi redimida, perdoada. Sua dívida foi cancelada. E não foi você quem pagou a dívida. Foi Deus, através do sangue de Jesus Cristo, que não considerou prejuízo deixar o trono da glória para vir viver entre nós, sofrer a nossa dor, ser separado do Pai, morrer a nossa morte. Esse Cristo Jesus, como prometido, ressuscitou, subiu aos céus, está vivo, sentado à direita do Pai. Ele inaugurou a entrada do ser humano no céu, o primeiro homem a entrar no céu, representando toda a raça humana. Homens e mulheres igualmente representados pelo segundo Adão. Depois, Jesus nos enviou o seu Santo Espírito, que habita em nós, que nos convence do juízo e do pecado, que nos faz lembrar de todas as coisas para ensinarmos tudo aquilo que aprendemos de Jesus. Ele, o Espírito Santo, é a garantia, o penhor da nossa herança. Então, podemos fazer discípulos, ensinando-os todas as coisas que Jesus nos ensinou. E assim a terra se encherá da glória de Deus. Quando o Rei dos Reis reinar sobre as nações e o seu povo o adorar eternamente. Mulher, você foi criada. Mulher, você foi escolhida. Você foi chamada para ser mulher. Mulher, você recebeu dons para servir. Mulher, você é a criação escolhida e chamada por Deus a servir com os dons que recebeu. Mulher, você é extraordinária em sua vida ordinária. Tem o privilégio de gerar outras vidas, de nutrir vidas, de cuidar de vidas, de dar instrução à próxima geração, que irá formar o povo santo de Deus. Mulher, você é aquela parte da humanidade que recebeu doçura, graça, delicadeza, mas também determinação, força, coragem, misericórdia e sabedoria, para ser a parceira que complementa a missão do homem. Homens e mulheres são diferentes partes da humanidade criada por Deus, feitos à sua imagem e semelhança, com igual valor diante de Deus, para a glória e honra do seu bendito nome. Vamos orar? Senhor, te somos gratas pela tua palavra, que é a verdade, que revela quem o Senhor é, que revela quem nós somos em Cristo. Te somos gratas, Senhor, porque o Senhor
nos criou como mulheres. Te somos gratas, Senhor, pelas características que o Senhor nos deu como mulher. E rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos servir ao Senhor e ao seu reino com aquilo que o Senhor nos concedeu de dons e talentos. Que tudo, Senhor, seja para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meninas, obrigada por ouvirem. Espero que vocês tenham sido edificadas com a palavra de Deus. Até breve. Fofura, né? Gente, e ela falou até breve ainda, né? É um sinal. Não, a gente fica feliz com esse até breve. E a gente adora essas palavras, porque a gente pega esse gancho e não solta mais. Sim. Todo convidado que passou aqui só rapidinho, a gente já se apegou. A gente é apegada, né? A gente é apegada. E foi, gente, uma palavra incrível. Eu imagino, a gente acompanhou os comentários aqui, todo mundo amou. E, de fato, são coisas que a gente precisa ouvir. E não só uma vez, né? Por isso que a gente não se cansa de ouvir, porque a gente escuta essa palavra, a gente se enche de coragem e força para buscar essa feminilidade bíblica. Aí a gente vai ali, liga a TV, já escuta uma outra coisinha, a gente conversa com algumas pessoas. Tá rolando feed. E vai vendo outras coisas que vão desanimando. Aí a gente tá aqui no Diário de Eva para reforçar e falar de novo sobre isso. Exato. E no nosso dia a dia, a gente às vezes vive num ateísmo funcional, né? Muitas gente vive vezes. longe do Senhor e a gente precisa ouvir essas coisas frequentemente para que a gente se lembre, né? A gente é que nem o povo de Israel, que esquecia dos milagres que Deus tinha feito e a gente precisa retornar às Escrituras e lembrar para que a gente foi feita, para quem que a gente foi feita, né? Lembrar qual que é o nosso propósito de vida e é um alento para o nosso coração, tanto eu quanto o Papá aqui, ouvir isso, ser edificada, ser ensinada. E a gente sabe que você aí de casa tem usufruído disso, glória a Deus por isso. Inclusive, eu separei aqui algumas frases do livro, porque eu achei tão bonito que eu falei, tem que ser compartilhado. E super tá atrelado a isso que a Renata falou. Ele falou assim, que tipo de mundo poderia ter existido se Eva tivesse recusado a oferta da serpente e, ao invés disso, dito a ela, deixe-me não ser como Deus, deixe-me ser o que eu fui criada para ser, deixe-me ser uma mulher. Então, quando a gente entende qual que é a base para a nossa feminilidade, quais as características que a gente revela do próprio Deus, a gente tem satisfação em ser como Deus mandou a gente ser, em ser como Deus nos criou para ser. E não querer ser como Ele, e não querer ser Ele, né? Querer ser o próprio Deus, ou querer ser outra coisa além disso. Então, traz uma satisfação muito boa. Ouvir essas palavras da Renata traz alegria para o nosso coração, né, Pá? Sim. E dentro desse aspecto, né, da feminilidade, a gente não tem como não pensar por que pra gente ainda é difícil ouvir algumas coisas, né? Porque pra gente, por mais tempo de igreja que a gente tenha, por mais conhecimento bíblico que a gente tenha, tem alguns textos bíblicos que a gente lê e fica um pouco assim, será? Isso tá aqui na Bíblia por quê, né? Ai, gente, será que Deus é machista? Será que não é? A gente tem algumas ideias, às vezes muito superficiais do que Deus espera das mulheres, né? E uma das coisas que a Renata falou, que é sempre bom a gente lembrar, é que ele nos fez mulher com um propósito. Não é tipo, homem e mulher, vamos separar aqui fisicamente falando, né? Põe seio, não põe. E não é. Será que é só isso? Será que é sobre roupa, cabelo? Será que é sobre delicadeza só, por si só? Será que tem coisa a mais? Será que tem coisa além disso? E a gente vê que é muito mais profundo, né? Sim, exatamente. Por que será que tem algumas discussões, por exemplo, tem coisas que a gente entende, né, e pensa, quando a gente fala de vaidade, quando a gente fala sobre até delicadeza em si, mas e quando a gente fala sobre trabalhar ou não fora de casa? E quando a gente fala sobre práticas, o papel da mulher na igreja? Sobre o nosso dia a dia mesmo, os dilemas que a gente enfrenta na nossa rotina. E a maior parte das vezes a gente escolhe o outro lado, né? A gente escolhe aquilo que é
contra as escrituras, porque é mais confortável, né? A gente vê que o próprio Deus falou que o coração da mulher seria para o seu marido, né? Ela seria para o seu marido. Então a gente tem essa vontade de dominar sobre os outros, dominar sobre eles, e a gente tem que lutar contra essa natureza pecaminosa que a gente carrega, de ir contra o próprio Deus. E parar para pensar nisso, parar para pensar como que a gente coloca a nossa opinião, o nosso desejo, na verdade, em primeiro lugar, mostra qual que é o Deus do nosso coração. Né? Sim. Como que a gente é idólatra nessa questão da feminilidade. Eu quero trabalhar fora sempre, trabalho em primeiro lugar. A gente vai trabalhar mais esse assunto, inclusive, Sim, né? Vamos ter programas, um programa sobre isso. Mas a ideia que a gente quer deixar agora por que esses assuntos são difíceis para a gente ainda e como que a gente pode se posicionar e como que a gente pode melhorar a nossa visão quando tem algumas questões que são difíceis para a gente colocar em prática ou até mesmo assumir como convicção, como valor sobre feminilidade, né? Onde que você acha, amiga, que está a nossa dificuldade, um ponto importante? Bom, na nossa feminilidade, eu e a Pá, a gente estava até conversando sobre isso. E eu acho que é o desejo de ser Deus, né? Desejo de... e não levar em consideração que o próprio Deus fala a respeito de nós, que somos criaturas dele, né? Então, eu acho que o ponto é uma rebeldia. Quando a gente não considera a verdadeira feminilidade, quando a gente não aceita o que a gente foi criada para ser, a gente está sendo rebelde e, em última instância, a gente está tratando um Deus como se ele não fosse nada, né? É uma petulância muito grande. E a gente fala isso, parece muito pesado, né? Eu nunca faria isso com Deus. Mas as nossas atitudes falam isso. Eu já fui rebelde contra Deus e, por várias vezes, eu sou tentada a ser. Quando eu não aceito aquilo que ele me chamou para ser, quando eu não aceito a submissão. E aí, uma coisa que a Francine falou no comecinho, cadê? Acho que lá no Graça em Flor, né, no blog dela, eu até perdi aqui. Ela falou assim: interessante ver como nós não temos nenhuma dificuldade ao aceitar que Cristo tenha se submetido ao Pai completamente, mas temos muita dificuldade em aceitar a parte do versículo que diz que a mulher deve se submeter à autoridade do homem. Então, ok, Jesus se submeteu completamente a Deus, então ok. E ele era Deus, né? Mas quando fala que a mulher tem que se sujeitar ao homem, vira um reboliço na nossa cabeça. A gente não aceita quando isso é pregado, a gente não aceita quando as pessoas falam sobre submissão, tenta arranjar. Eu já vi várias interpretações diferentes sobre essa questão da submissão, porque as pessoas tentam escapar disso, né, de alguma forma. E alguns pontos, né, que a gente até conversou um pouco antes e que a gente precisa considerar como prático mesmo, como que a gente trata essas questões que são difíceis. E um dos pontos até que a gente, nas pesquisas que a gente fez, a gente achou um artigo no Desiring God, e aí a autora coloca 3 pontos que eu achei muito interessante, me fez pensar muito sobre como a gente é petulante às vezes diante das escrituras, né? E o primeiro ponto que ela levanta é como a gente pode tratar as escrituras com humildade, né? Você olhar para as escrituras e baixar a sua cabeça e entender que é Deus falando ali. Especialmente nesses versículos difíceis, que muitas vezes a gente fala, não sei se é bem assim, não. Vou ler de outro jeito, ou às vezes a gente lê e fala assim, não, esse daqui eu não vou dar muita atenção. Se submeta à vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer se colocar no centro, a gente entende que é sobre nós, que é sobre o que eu quero, sobre a minha criação, sobre a minha situação, a minha vontade. E, na verdade, é sobre Deus e o que Ele quer fazer na sua vida. Né? Então, a gente ter esse olhar humilde diante da palavra de Deus e entender que Ele fala, né? Que Ele está falando com a gente e que Ele sabe o que é melhor para a gente. Se a gente começar a ler as Escrituras buscando o que Deus tem para as mulheres dessa forma, a gente tem muito mais o que crescer e muito mais o que ser trabalhado na nossa vida e muitas bênçãos, né, para a gente tratar. Às vezes a gente pensa que os versículos das mulheres estão bem ali em Tito 2, né? A gente foca assim, basicamente na questão das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, né? E sendo que
você se tornar uma mulher bíblica, na verdade, é você pregar a palavra de Cristo com as suas atitudes. Você mostrar para o mundo quem, de fato, Cristo é. Exato. E o próprio John Piper fala sobre isso, né? Quando a gente começa o Design Divino, no primeiro vídeo que a gente assiste, é ele falando sobre feminilidade, em última instância, não diz respeito a você, diz respeito a Deus. Então, tirar esse humanismo que está impregnado na gente, de olhar sempre o homem no centro, é a minha vontade, é o meu desejo, eu tenho que ser feliz desse jeito, eu tenho que cumprir desse padrão que eu quero. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca na Bíblia, né? Exatamente. É como Deus quer. E no final das contas, a gente acredita no engano quando a gente acha que é a nossa vontade que tem que ser feita. A gente acredita numa mentira do diabo, da serpente aqui para Eva. Porque quando a gente começa a viver intencionalmente aquilo que Deus quer pra gente, a gente começa a ter prazer naquilo. E a gente fala... Eu lembro que minha tia até comentou comigo uma vez. Ela era muito dominadora, né, em casa. E ela fala isso. Nossa, eu queria mandar o tempo todo. E quando ela começou a entender essa questão de submissão, ela falou assim, gente, é muito bom. Porque o meu tio é um homem muito bíblico, graças a Deus. É um homem muito atento às escrituras e que sempre está a dispor e a serviço do reino. Então, ela falou assim, quando eu descobri a submissão verdadeira, eu me aliviei, a minha alma ficou satisfeita. Eu falei, nossa, é isso que Deus me chamou para fazer. Né? Então, a gente encontra essa plena satisfação em Deus quando a gente cumpre o propósito verdadeiro dele. Então, a pergunta verdadeira não é... A questão verdadeira não é, Deus, essa é a minha vontade, o que o Senhor quer cumprir disso aqui, né? Não é você entregar uma... O pastor Joshua falou isso numa das conferências. É basicamente você entregar um papel para Deus, ele escrever tudo que ele quer e você, na verdade, você entregar o papel assinado já, sem saber o que ele vai escrever. E a gente está sempre ao dispor do que Deus quer da gente. É sempre perguntar o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim. E a partir disso a gente trabalha, né? Sim. E um outro ponto que ela coloca, né, nesse artigo é essa questão do nosso temor reverencial diante da palavra de Deus. Né? Parece que é a mesma coisa da humildade, mas muitas vezes eu vejo muitas mulheres, às vezes, discutindo a palavra de Deus aqui, ou questionando alguns versículos, ou questionando algumas passagens com muita avidez. Né? Sem temor mesmo, questionando o próprio Deus, às vezes falando do apóstolo Paulo, assim, como se fosse... Ai, quem é esse cara machista, né? Falando desse jeito, ou antiquado. Então, esse temor e reverência diante da palavra de Deus pode nos ajudar também no trabalho em relação à humildade, inclusive, né? Abaixar a nossa cabeça e tirar o máximo proveito de coração disposto a entender o que de fato aquelas passagens querem dizer, aquelas passagens que a gente pensa que são complicadas ou difíceis, por que, né, que aquilo nos incomoda. Então, primeiro baixa a cabeça e entende que é Deus, que Ele sabe o que é melhor. Exatamente. Eu estava vendo aqui os comentários e uma pessoa colocou que uma das características que ela admira numa mulher é a humildade, né? Então a gente vê que existe lampejos na nossa própria mente do que a gente espera de uma mulher verdadeira, né? E essa questão da humildade é exatamente um dos pontos que a gente colocou aqui sobre a verdadeira feminilidade. A gente tem que ser humilde diante do Senhor, reconhecer a palavra dele e não colocar os nossos pressupostos feministas até, para ler a palavra e enxergar a palavra como a gente quer, né? A gente tem que servir a palavra, a gente tem que ouvir o que ela tem para dizer aos nossos corações de forma verdadeira. Por mais que aquilo nos fira, isso vai ferir. A palavra vai ferir, ela já disse isso, que ela vai cortar e ela vai separar, mas juntas e medulas, ela é poderosa e ela vai tratar o nosso coração. Então a gente tem que esperar por isso, esperar pela dor, mas é uma dor muito boa, é uma dor que vai transformar a gente à imagem de Cristo, né? Exatamente. Considerar a Bíblia como inspiração divina, né? Exato. Isso a gente não pode desconsiderar nunca. E já ter o pressuposto que o nosso coração é ruim e desesperadamente corrupto, como o profeta falou, né? Exatamente. Se a gente parte desse pressuposto, a gente vai estar de joelhos diante de Deus e Ele que manda, a gente só escuta, né? Sim, exatamente. E agora, a gente tem um quadro, a gente falou bastante coisa aqui, tem muita coisa para falar, nosso horário tá apertadinho, então a gente tem uma dica do dia,
que é para você já tá refletindo aí no tema, já viu vários erros que você cometeu, já tá aí falando com o Senhor, orando no seu coração. Então, para dar aquela aliviada no clima, a gente chama a Vivi para dar uma dica pra gente, uma dica de moda. Roda aí. Se você é o tipo de mulher que sempre usa aquela frase assim, mas não tem como eu vestir bem, porque eu sou muito básica. E eu sei que muitas mulheres hoje em dia usam essa frase. Eu vou te dizer, existe um caminho para você se vestir bem e eu vou te contar hoje. Primeira dica que eu posso te dar para, mesmo sendo básica, estar bem vestida é prestar atenção no acabamento das roupas que você usa. Então, tecido e bons acabamentos fazem muita diferença para uma moda básica. Então, por exemplo, essa camiseta que eu estou usando não é uma simples camiseta branca. Ela tem uma modelagem diferente e ela tem um tecido nobre, que é um viscolinho, que é um tecido que é uma mistura de viscose com linho. Então, ela tem um tecido melhor e mais nobre do que um simples algodão. O algodão é uma má opção? Não, mas a gente consegue perceber a qualidade de uma roupa. Sabe como? No toque. Quando a gente coloca a mão e aquela roupa parece mais gostosa quando a gente pega nela, a qualidade dela é melhor. Mas nada supera ler a etiqueta da roupa. Então, vire a roupa do avesso, leia a etiqueta e veja se o avesso dela pode ser usado. Ao contrário, sabe quando você põe a roupa ao contrário? Você não percebe? Isso é um bom indicativo de que a roupa tem uma alta qualidade. Outra coisa que você pode buscar são pequenos detalhes, assim como na minha calça jeans, que tem 2 cós. É uma calça jeans simples, só que não. Sabe aquela peça que tem um detalhe que você bate o olho pela segunda vez? Então, se você é muito básica, procure esses tipos de peças. Então, a pessoa que desenvolveu essa calça jeans que eu estou usando, pensou nisso. Ela colocou um botão diferente, ela colocou um segundo cós, que dá uma impressão que é uma calça em cima da outra, mesmo sendo uma calça jeans. Outra coisa que você pode continuar fazendo de um jeito muito bom, que eu adoro, é optar pelas cores neutras. Branco, preto, cinza, tons de marrom, tons de bege, tons de azul. E tem 2 neutros que eu adoro, que é o vinho e o verde militar. São 2 coloridos neutros que são ótimos para trazer mais interessância para os seus looks básicos. E uma das estampas mais queridas pelas mulheres básicas são as listras. Então, o que você pode fazer é, escolha camisetas listradas, mas com listras de tamanhos diferentes. E, quando você escolher usar uma dessas peças que eu falei, uma calça vinho, procure uma camiseta listrada para trazer uma diferença naquele look que seria a mesma calça com camiseta de todos os dias. Uma terceira dica muito legal é optar por peças de alfaiataria simples. Então, blazers com botões que parecem invisíveis, então acaba sendo mais básico do que um botão dourado, por exemplo, ou um blazer sem gola, que tem um corte mais moderno. Você também consegue trazer uma pitada mais interessante para um look que seria básico. E a quarta dica é você escolher bons acessórios que sozinhos já trazem pitadas interessantes para o look. Por exemplo, esse que eu estou usando, que é uma mistura de dourado com prata. Também estou usando 2 pulseiras que têm essa mesma ideia, de misturar o dourado com prata, e aí você sai do óbvio, de só usar dourado ou só usar prata, porque é mais uma dica para as mulheres práticas e básicas. Você não precisa ficar pensando se pode ou não misturar. Você já compra desse jeito, que já é mais interessante e te ajuda a sair do básico. Gente, a Vivi é uma fada, né? Sim, gente. Eu sou fã. É uma diva, né? Ela tava ali falando das roupas e eu olhando a minha aqui. Depois a gente conversa sobre Se isso. escondendo Vivi, embaixo da preciso falar mesa. com você urgente. Inclusive, ela estava aqui comentando, falou que o programa tá lindo. Melhor agora que apareceu a nossa fada sensata, Vivi Cardinale. Siga ela nas redes. Ela tem um canal no YouTube, então se você quer saber mais sobre estilo pessoal, segue lá que você vai sair, ó, sabendo muita coisa legal. Inclusive, o Pedro Cera estava gravando comigo nesse dia e ele, que é homem, falou assim: adorei ficar assistindo. Eu achei que ia ser uma coisa chatinha, né? Homem geralmente não gosta nem de ver a mulher provando roupa no shopping, mas ele adorou assistir a Vivi. Inclusive, todo mundo agora tá seguindo. Matheus aqui disse que também gostou. Ó, Matheus adorou aqui as dicas, falou: nossa, que quadro legal! E falando em quadro legal, a gente chama a nossa querida Tainá Félix com mulheres que inspiram. Roda aí. Elizabeth Elliot, nascida em 1926,
Foi uma das mulheres cristãs mais influentes do século XX. Nascida na Bélgica, filha de missionários, ela inspirou com sua fé corajosa seguidoras de Cristo em todo o mundo através de suas experiências como esposa, mãe e missionária. Seu primeiro marido, Jim Elliot, foi morto com outros 4 missionários quando buscava dar testemunho de Cristo entre os Auca, atualmente conhecidos como Waorani, no leste do Equador. Alguns anos depois desta tragédia, Elizabeth, com a sua filha ainda pequena, passou a viver entre os membros desta mesma tribo, a fim de compartilhar com eles o precioso evangelho. Em seu retorno para os Estados Unidos, Elizabeth deu início ao seu ministério como palestrante e escritora, publicando mais de 20 livros que foram traduzidos para diversas línguas. Seu ministério continua a influenciar gerações de mulheres ao redor do mundo. Aqui a gente tá cheio de celebridades, viu? Sim, esse programa agora tá uma riqueza de mulheres, né? Muito conteúdo, olha só. Exatamente. Inclusive, Tainá falou de Elizabeth Elliot. Então, se você queria saber um pouco mais da autora desse livro que a gente falou hoje, é essa queridíssima Elizabeth Elliot. Então, compre esse livro. A gente tá fazendo o maior jabá dele, ó. Sim. Deixe-me Ser Mulher. Então, compre ele. Inclusive, a Editora Hebron aqui, nossa parceira, tá vendendo ele também. Então, entre aí no site da Editora Hebron, compre o seu exemplar. Depois você conta pra gente aqui o que você achou, como que foi a sua leitura, que a gente vai adorar ver. E se você chegou hoje pela primeira vez no Diário de Eva, comenta aqui, deixa eu ver se você é a primeira vez. Tô aqui pela primeira vez. E a gente quer fazer um convite. A gente ficou um tempinho aí sem fazer o Diário de Eva ao vivo. Voltamos hoje e pretendemos continuar, né? Então, toda quarta-feira, às 14h30, nesse mesmo canal, a gente vai falando sobre esses temas, né? A Renata Gandolfo vai visitar a gente mais algumas vezes. A gente tem outros maravilhosos convidados. E semana que vem a gente vai falar sobre essa questão que a gente comentou um pouquinho aqui, né? Sobre o trabalho. Sou casada com meu diploma. E aí, então... Vem assistir semana que vem com o Dr. Aldo, nosso querido conselheiro e médico também, mas mais conselheiro. Eu também acho, hein? E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Então aproveita aí, nossa playlist tá rodando, tem muito conteúdo bom. Assiste aí, faz uma maratona Diário de Eva e conta pra gente que a gente adora interação. Segue a gente nas redes sociais. Pra quem tá perguntando também, sim, o programa fica gravado. Daqui um tempinho ele vai lá pra playlist do Diário de Eva no IPPTV. Exato. Então, quarta-feira que vem a gente te espera aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.